Olá pessoal, professor Alain Matos para mais uma aula de matemática, a parte de matemática básica, o assunto proporção. Bem, o que vem a ser uma proporção? Uma proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões. Lembre-se que na aula anterior nós trabalhamos o assunto de razão. Então, nós resolvemos esse exemplo lá, dizendo o seguinte: em um concurso, 240 candidatos disputam 120 vagas. Qual a razão entre o número de vagas e o total de candidatos? Então, nós resolvemos dessa forma que a razão era igual ao número de vagas sobre o total de candidatos. E ficou 120 dividido por 240. Usamos os conhecimentos matemáticos e simplificamos, já que dava para simplificar 120 dividido por 10 e 240 dividido por 10. Ficou 12 sobre 24 e também dá para dividir por 12, ambos os termos da razão. 12 dividido por 12 dá 1 e 24 dividido por 12 dá 2, ou seja, eu tenho uma razão 1 sobre 2. Bem, dizemos que a razão 120 sobre 240 é equivalente à razão 1 sobre 2, ou seja, 120 sobre 240 é igual a 1 sobre 2. Então, observem que nós temos aqui uma igualdade entre duas razões. Então, toda vez que eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu tenho uma proporção. Podemos indicar uma proporção da seguinte forma. Então, como a gente pode indicar uma proporção? Então, eu tenho A sobre B é igual a C sobre D. Então, uma igualdade entre duas razões, e essas razões eu estou expressando A sobre B, C sobre D. Qual é a leitura dessa proporção? A está para B, assim como C está para D. Então, nós temos uma proporção. Propriedade fundamental da proporção. O que diz essa propriedade? Então, quando eu tenho uma proporção, tá? Observem a seguinte propriedade que nós chamamos de propriedade fundamental. Então, eu multiplico A vezes o D, que é igual a B vezes o C, certo? Nós falamos que nós multiplicamos o que? Cruzado os termos de uma proporção. O exemplo anterior, 120 sobre 240, que é igual a 1 sobre 2. Vamos verificar se realmente isso é uma proporção. Então, eu multiplico 120 vezes 2 e 240 vezes o 1. Então, vai ficar 120 vezes 2, que é igual a 240 vezes 1. Ora, eu também posso fazer da seguinte maneira. A está para B, assim como C está para D. Essa é uma forma de representar uma proporção. Observem esses dois termos que nós chamamos de meios. E os da ponta são chamados de extremos. Ou seja, em uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, ou vice-versa. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É isso que diz a propriedade fundamental da proporção. Segundo exemplo, os números 1 e 4 são proporcionais aos números 23 e 92? Ora, ele está te fazendo uma pergunta. Ele quer saber se 1 e 4 são proporcionais a 23 e 92. Para isso, eu vou montar essa proporção.
Então fica 1 sobre 4, que é igual a 23 sobre 92. Usando a propriedade de multiplicar os meios pelos extremos, ficará 1 vezes 92, que é igual a 4 vezes 23. Quando eu fizer essa multiplicação, 1 vezes 92, 92. 4 vezes 23, 92. Então, observem que deu o mesmo valor, deu o mesmo que resultado. Então, realmente, 1 e 4 são proporcionais a 23 e 92, visto que a propriedade deu uma igualdade verdadeira. Outro exemplo, usando a propriedade fundamental, verificar se os números 3, 7, 12 e 28 formam, nessa ordem, uma proporção. Observem aqui que ele fala que é uma proporção nessa ordem, ou seja, eu tenho que obedecer essa ordem do jeito que apareceu aqui na questão. Então, como é que ficará? 3 sobre 7, que é igual a 12 sobre 28, certo? Efetuando a propriedade aqui da proporção. 3 vezes 28, que é igual a 7 vezes 12. Então, está aqui, ó, 3 vezes 28, que é igual a 7 vezes 12. Ora, se eu fizer 3 vezes 28, vai dar o quê? 84. Se eu fizer 7 vezes 12, vai dar o quê? Também 84. Então, realmente, esses 4 números aqui, nessa ordem, formam uma o quê? Proporção. Próximo exemplo. Sabendo que os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção, determinar o valor do x. Bem, então já está te dando de novo aqui, ele está te dando 4 termos, sendo que os 3 primeiros são números e o quarto é uma letra. Nesse caso é a letra o quê? X, e quer que você determine o valor do x. Mas para isso ele está dizendo que esses números nessa ordem formam uma proporção. Então nessa ordem eu vou armar a proporção. Então aqui está 6 sobre 24, que é igual a 5 sobre x. Usando a propriedade, 6 vezes x, que é igual a 24 vezes o 5. Fazendo os cálculos, 24 vezes 5, 120. O 6 está multiplicando, ele troca de membro dividindo. 120 dividido por 6, que vai dar o quê? 20, ou seja, o valor do x é igual a 20. Se nós pegarmos esse 20 aqui e trocar aqui no lugar do x e efetuar a propriedade, você vai verificar que vai dar exatamente igual no primeiro membro e no segundo membro, tá? Justamente porque isso é uma proporção. Exemplo 5. Na escola do bairro, para cada 4 meninas, há 5 meninos estudando. Se há 580 meninos matriculados, quantos alunos estudam na escola do bairro? Bem, observem que eu tenho que obedecer a ordem. Primeiro eu tenho meninas e depois eu tenho meninos estudando. Então tenho que obedecer essa ordem. Então vai ficar o quê? 4 sobre x, ou 4 sobre 5, que é igual a x sobre 580. 4 é o número de meninas, 5 é o número de meninos. Então, significa que 580, que representa menino, vai ficar ó, na mesma direção aqui, ó, do 5 com o 580, porque são meninos. E eu quero calcular o número de alunos nessa escola. Então, preciso calcular a quantidade de meninas
Então, eu coloquei x aqui justamente porque está na direção, ó. Usando a propriedade, 5 vezes x, ó, 5 vezes x, que é igual a 4 vezes 580. Efetuando os cálculos, 4 vezes 580 vai dar 2320, 2320. Trocando o 5 de membro, porque o 5 está multiplicando, ele troca de membro dividindo. 2.320 dividido por 5 vai dar 464. Mas essa quantidade aqui é referente ao número de meninas. E a questão que é quantos alunos estudam na escola. Então, eu tenho que somar o número de meninas com o número de meninos. Então, ficará 464 mais 580. Isso é igual a 1044. Bem, aqui um exemplo só para você testar os seus conhecimentos matemáticos, tá? Umas duas questões aqui que envolve a prática da técnica da resolução, tá? Não tem nenhum texto aqui, a proporção já está montada, x sobre 3 é igual a 8 sobre 12, e nessa outra x mais 6 sobre x menos 6, que é igual a 2 sobre 3. Agora é só usar a propriedade. Bom, na letra A, como é que vai ficar? X vezes 12, que é igual a 3 vezes o 8. X vezes 12, 12x. 3 vezes 8, 24. O 12 está multiplicando, ele troca de membro dividindo. Então, x é igual a 24 dividido por 12. E 24 dividido por 12 vai dar o quê? 2. Então, a resposta na letra A, x igual a 2. Na letra B, observem que também é uma proporção, independentemente do que apareça nessa parte ou nessa daqui, se for duas razões, usa a propriedade fundamental da proporção. Então, como é que vai ficar? X mais 6 vezes 3, que é igual a x menos 6 vezes 2. Então, nessa situação, cuidado que aqui eu tenho dois termos, ó, em cima e dois termos embaixo. Então, tenho que separar por parênteses. Porque quando eu multiplicar esse 3 e esse 2, eles vão ter que distribuir com todos os termos do parênteses. Então, olha como é que vai ficar. 3 vezes x mais 3 vezes o 6, que é igual a 2 vezes x menos 2 vezes o 6. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 6, 18. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 6, 12. Bom, eu tenho uma equação do primeiro grau, lembrando que eu tenho que trocar de membro os termos semelhantes. Nesse caso, o que são semelhantes aqui? Eu tenho 2x e aqui eu tenho 3x. Então, em membros separados, tá? Então, eu tenho que agrupar os termos semelhantes. Então, ficará o quê? 3x menos 2x. O 2x, observem que ele está o quê? Somando. Como não aparece o sinal aqui, significa que ele está somando. Quando ele trocar de membro, ele troca o quê? Subtraindo. O 12, eu não troquei de membro, então continuou menos 12. Agora, o 18, ele estava somando no primeiro membro. Quando ele trocar de membro, ele troca o quê? Subtraindo. É sempre a operação que inversa. 3x menos 2x dá x. E menos 12 com menos 18 dá o quê? Menos 30, porque sinais iguais soma e conserva o sinal. Exemplo 7. Para fazer um refresco, mistura-se suco concentrado com água na razão 3:5. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado devem ser misturados a quantos copos de água? Então, observem que ele está dizendo o seguinte: suco concentrado com água
na razão de 3 para 5. Então, significa que para cada 3 copos de suco concentrado, eu tenho 5 copos de água para eu poder fazer esse refresco. Então, tenho que obedecer essa ordem aqui. Ele falou primeiro suco concentrado e depois ele falou o quê? Água. Nessas condições, 9 copos de suco concentrado, então ele está dando o número de suco, tá? Número de copos com suco concentrado, devem ser misturados a quantos copos de água? Então ele quer saber quantos copos de água. Então, montando a proporção, ó, lembrem-se que eu tenho que obedecer a ordem. Suco, água, tá? Então, para 3 copos de suco, eu tenho 5 copos de água. Então, como ele está falando 9 copos de suco concentrado, quantos copos de água eu vou ter? Tá? Então, proporção multiplica 3 vezes x, 5 vezes 9. Então, está aqui. 3 vezes x igual a 5 vezes o 9. 5 vezes o 9, 45. O 3 está multiplicando, ele troca de membro, dividindo. 45 dividido por 3 vai dar o quê? 15. Então, vou precisar de 15 copos de água para eu fazer esse refresco usando 9 copos de suco concentrado. Bem, aqui é uma questão do Enem, que necessita do conhecimento de razão e proporção para poder resolver a questão. Então, olha o que ele está dizendo. 5 marcas de pão integral apresentam as seguintes concentrações de fibras. Massa de fibra por massa de pão. Marca A. 2 gramas de fibras a cada 50 gramas de pão. Marca B, 5 gramas de fibras a cada 40 gramas de pão. Marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. Marca D, 6 gramas de fibras a cada 90 gramas de pão. Marca E, 7 gramas de fibras a cada 70 gramas de pão. Recomenda-se a ingestão do pão que possui a maior quantidade de fibras. Então, o detalhe dessa questão é verificar onde vai ter uma maior concentração de fibras. A marca a ser escolhida é, então aqui está a ordem aqui das marcas de pão, desse pão integral. Bem, para isso eu vou montar as razões e verificar qual é que tem a maior concentração de fibras. Então, marca A, 2 gramas a cada 50. Então, tenho 2 sobre 50. Nessa situação, eu posso dividir ambos os membros por 2. Dividindo ambos os membros por 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. E 50 dividido por 2 vai dar 25. Então, a marca A está dizendo que é 1 grama de fibra para cada 25 gramas de pão. Marca B, 5 para 40. Dividindo ambos os termos por 5, vai ficar 1 sobre 8. Observem que agora eu tenho 1 grama de fibra para 8 gramas de pão. Então, observem que eu tenho uma maior concentração aqui, porque ó, o numerador é 1, aqui também o numerador é 1. Só que os denominadores aqui ó, são iguais, e aqui eu tenho 25. Ou seja, eu tenho essa concentração de fibra aqui, de fibras, é menor do que essa daqui, tá? Porque eu tenho aqui de 1 para 8 e aqui eu tenho 1 para 25.
Quanto maior for o denominador, menor é a minha concentração de fibras. É essa a ideia que eu tenho que ter para resolver essa questão. Marca C, 5 gramas de fibras a cada 100 gramas de pão. Nessa situação, dá para dividir ambos os termos por 5. Dividindo por 5, 5 dividido por 5 dá 1, 100 dividido por 5 dá 20. Observem, ó, 1 sobre 8 continua mais concentrado do que 1 sobre 20. Marca D, 6 para 90. E 6 para 90 dá para dividir ambos os termos por 6. 6 dividido por 6 dá 1. E 90 dividido por 6 vai dar 15. Ó, nessa situação, ó, continua 15 é maior do que 8. Então, essa marca aqui ainda está mais concentrada. E a marca é 7 para 70. 7 para 70 dá para dividir ambos os termos por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. E 70 dividido por 7 vai dar 10. Então, observem que eu tenho 1 sobre 10. Ó, acompanhe o raciocínio comigo. Todas as razões finais têm numerador 1. Ou seja, basta eu avaliar ou analisar os denominadores. Quanto maior for o denominador, menor é a concentração. Tá? Mas ele quer o quê? Uma maior concentração. Ou seja, se eu quero uma maior concentração, eu tenho que observar qual é o menor denominador. Tá? Porque aqui, nessa situação, está dizendo, ó, 1 grama para 8. E analisando os outros, eu tenho 1 grama para 25. Tá? Então, essas concentrações aqui são bem menores do que 1 para 8. Então, a marca correta, a marca com maior concentração de fibras, é a marca o quê? B, porque deu 1 sobre 8. Então, é a alternativa letra B. Tá ok? Bom, pessoal, muito obrigado. Essa foi mais uma aula de matemática básica, a parte de proporcionalidade. Resolvemos alguns exercícios e uma questão do Enem também envolvendo o assunto. Então, muito obrigado e até a próxima.